E aí, gente, tudo bem? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o filme Amnésia, que é um filme que eu assisti há muito tempo atrás e não assisti inteiro, eu perdi um pedacinho do começo. E não lembrava também direito, faz muito tempo mesmo. Mas recentemente eu assisti ele com calma, prestando atenção. E eu não vou mentir, eu fiquei com uma sensaçãozinha de... Só isso, Júnior! Não é que o filme é ruim, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas quando você conversa com quem já assistiu o filme, principalmente com quem é muito fã do Christopher Nolan, o povo, você chega e fala de Amnésia, geralmente... Amnésia! Uau, que obra-prima, que filme revolucionário, à frente do tempo. Algumas pessoas falam que é o melhor filme do Nolan. E eu vou dizer, o filme realmente ele é bem criativo, né? Não tem como discutir isso. A ideia de contar o filme de trás pra frente é uma baita de uma pensada, foi uma tirada muito boa do Nolan. Ou de, sei lá, quem deu essa ideia. Não é uma coisa que você vê todo dia, ficou interessante ainda mais dentro da história do filme, né? Como o cara tem problema de memória, precisa ir lembrando as coisas através dos bilhetinhos, a gente embarca nisso, que é outra coisa legal do filme. Ele faz uma conexão bacana entre quem tá assistindo o filme e o personagem lá do Lenny. Leonard, só a minha esposa me chamava de Lenny. Porque como ele tem que ir lembrando as coisas através dos bilhetinhos, a gente embarca nessa e também vai acompanhando a história como se fosse do ponto de vista dele, como se a gente também tivesse um problema de memória. Por outro lado, se a gente olhar o filme como filme, uma obra cinematográfica ali com um roteiro, personagens e tal, a história dele não é nada muito revolucionária. É aquela velha história do cara que teve a casa invadida, atacaram e mataram a mulher dele, agora ele quer se vingar. O enredo mesmo do filme, você já deve ter visto isso aí em 1 bilhão de filmes. O cara vai investigar quem matou a esposa dele, precisa entrar em contato com a polícia não acredita na teoria dele, e aí ele encontra uma bartender ou um barman que vai dar uma pista, e aí vem um policial que pode ajudar, mas pode ser traíra, e aí tem um traficante envolvido. É uma história meio manjada, assim, que a gente já viu 1 milhão de vezes. Tanto é que se você pegar o filme e pegar assim, colocar ele no editor, cortar as partes e colocar ele na ordem certa, você vai falar assim, é um filmezinho de investigação bem água com açúcar que eu já vi uns 200 igual. Vale dizer até que apesar de ser uma ideia bem criativa e merece todo o mérito, porque às vezes uma coisa simples que você fala, porra, qual é fácil de fazer e qualquer um poderia ter pensado nisso, mas ninguém pensa. Então a gente tem que dar esse mérito. Mas é meio fácil de fazer, porque como a história não é nada muito complexa, até meio, né, surfa ali nos padrõezinhos, numas formas já meio batidas, era só você filmar o filme, que foi provavelmente o que eles fizeram. Você filma o filme normal, né, grava o filme ali numa boa, como você faria qualquer outro filme, e depois você corta ele e põe ele na ordem inversa. No máximo você vai precisar fazer uma conexãozinha ali pra ficar mais legalzinho. Uma lembrança para outra, mas não é nada muito assim elaborado. Para quem gosta assim desse assunto de roteiro, de enredo, de filmes, livros, não, eu tô escrevendo uns livros, hein? Mais cedo ou mais tarde eu vou acabar esses livros, vocês vão ter que ler. Mas para quem gosta desse assunto assim de histórias, né, de contar histórias, seja um roteiro, seja um livro e tal, sabe que muita gente quando vai pensar numa história, ele pensa no final e aí depois ele vai trazendo aquela história de trás para frente para ela fazer sentido, para tudo se conectar direitinho, não ficar aquelas pontas soltas, sabe? Aquelas histórias que do nada o barato vai para uma direção que não faz sentido, ou fica uma ponta solta aqui e ali. Muita gente faz isso, pensa no final e depois vai voltando. Que viagem é essa? Eu acho que a Amnésia ele causa muito impacto ali quando você assiste ele principalmente pela primeira vez, porque não é algo que a gente está acostumado, né? A ver um filme contado numa ordem inversa. Apesar de que tem alguns aí que contam histórias paralelas, que vão lá pra frente e depois voltam, mas ele literalmente todo de trás pra frente não é tão comum. Mas depois que você meio que se familiariza ali com o filme, você analisando ele com calma, ele não é um filme assim tão fora da curva, né? Vai me dizer que você ficou aí uma semana pensando, refletindo sobre o filme. O que eu tenho certeza que você ficou refletindo por um bom tempo deve ter sido a mesma coisa que eu fiquei refletindo, que é o final aberto que o filme deixa. Final aberto nesse caso aqui no bom sentido. A história ela te dá umas brechas pra pensar que talvez o Lenny nunca tenha sido casado, ou que talvez ele fosse aquele cara que... Como é que é o nome dele mesmo? Sammy Jenkins. Talvez ele fosse aquele cara, talvez ele tenha matado a mulher lá com insulina, ou talvez nunca tenha acontecido nada daquilo, ele podia estar sendo enganado pelo Ted o tempo inteiro. Está pensando no modo de tirar proveito da sua situação, vai tirar alguma vantagem. Ele pode realmente já ter matado o cara que matou a esposa dele. O filme te dá brecha pra levar a história pro lado que você quiser. Ela não te impossibilita de concluir nada ali. E isso é legal. Só que isso aqui é parte da história. Se o filme fosse contado de uma maneira tradicional ali, né, na linha do tempo normal, toda essa reflexão continuaria existindo na nossa cabeça. A gente ia continuar pensando sobre isso. Ele era casado mesmo? Será que realmente atacaram a mulher dele? Será que ele tinha uma esposa? Tudo isso ia passar pela nossa cabeça, independente do filme ser contado de trás pra frente. Juntando uma coisa com a outra, a criatividade de contar a história de uma maneira mais inovadora,
com essas reflexões que o filme deixa, fazem o filme ser bom. E eu não tô falando que o filme é ruim, que nem eu disse, não tô querendo desmerecer o filme, porque realmente é um filme bom, que eu gostei. Eu só acho que não é um filme tão fora da curva como algumas pessoas falam, né? Pelo menos quem ama o filme é, né? Apesar de que não é um filme tão popular assim, né? Não caiu nas graças de tanta gente, mas quem gosta é muito apaixonado. Enfim, o que eu queria dizer com isso? Nada. É só que como eu tinha assistido ele quando era novo, mas perdi um pedaço do começo, e não sei se foi do começo, agora nem lembro se foi do começo que eu perdi, enfim, eu sei que eu não assisti ele inteiro, então eu não sabia a história toda. Talvez porque, né, por ser ao contrário, o começo seja o fim seja o começo. Mas eu não tinha a história toda na cabeça e muita gente bota o filme lá em cima, então eu fiquei com uma expectativa grande. Até eu acho engraçado, tem um pouco isso, quando eu tô ansioso pra fazer alguma coisa, eu gosto de adiar um pouquinho pra dar aquela, né, aumentar ainda mais a expectativa. E eu tive chance de ver esse filme outras vezes e acabei dando essa adiada. E agora eu falei, agora é o momento, eu tô pronto pra pegar essa história. E foi um pouquinho decepcionante. É só isso? Só isso. Agora, se você quiser falar aí nos comentários o que você achou do filme, eu ficaria feliz. Porque realmente eu fiquei curioso. Algumas poucas pessoas que eu conheço que assistiram o filme colocaram ele muito lá em cima. Acharam ele super revolucionário, super criativo. Na internet você também lê aí críticas, análises, a grande maioria das pessoas é... Uau, muito acima da média. E eu não sei, é lógico que eu não sou diferentão, com certeza não sou o único, óbvio. Mas, não sei, não vi assim... pra tudo isso. Mas por hoje eu só queria falar isso mesmo. Se você quiser dar um like, se inscrever no canal, é sempre muito bem-vindo, eu agradeço muito, ajuda demais. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um abração e até o próximo vídeo, caso eu me lembre.